Hoje, você está prestes a ouvir 3 histórias que desafiam a lógica e testam os limites do que consideramos real. Histórias que prometem assombrar seus pensamentos. Se você é corajoso o suficiente para continuar, deixe o like e inscreva-se no canal. Mas cuidado, as próximas palavras podem perturbar sua noite. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som do vento balançando as árvores e o canto ocasional de um pássaro distante. Júlia, Pedro, Carol e Marcos haviam escolhido aquele fim de semana para se desconectar da cidade e aproveitar a natureza. A trilha até a clareira que encontraram fora longa e cansativa, mas o local parecia perfeito. Cercado por árvores altas, o espaço aberto oferecia uma visão privilegiada do céu estrelado. Pedro, sempre o mais animado do grupo, foi o primeiro a sugerir que montassem um acampamento ali. Enquanto as barracas eram armadas, Júlia não conseguia evitar uma sensação de desconforto. Algo na floresta parecia diferente. Havia um peso no ar, um tipo de silêncio que não era natural. Ela tentou ignorar o sentimento, atribuindo-o ao cansaço da caminhada. Quando a noite caiu, o grupo se reuniu ao redor da fogueira. Conversavam e riam enquanto cozinhavam algo simples em suas panelas de acampamento. Foi Carol quem sugeriu que começassem a contar histórias de terror. O grupo adorava fazer isso quando se reunia, e parecia apropriado, considerando o ambiente sombrio da floresta. Pedro começou com uma história clichê sobre uma cabana assombrada, arrancando risos e algumas caretas de desgosto. Então, foi a vez de Carol. Ela começou a contar algo sobre uma trilha amaldiçoada, mas parou no meio da frase. Todos a olharam, confusos. "Vocês ouviram isso?" perguntou Carol, os olhos arregalados. Foi como a minha voz, mas ecoando entre as árvores. Pedro riu. "Deve ser a sua consciência te pregando uma peça, Carol." O grupo deu risada, mas Carol parecia genuinamente assustada. Júlia colocou a mão no ombro da amiga e tentou tranquilizá-la, dizendo que era apenas a acústica da floresta. No entanto, momentos depois, aconteceu novamente. Desta vez, todos ouviram. A última frase de Carol foi como a minha voz. Ecoou, mas de uma forma distorcida, como se algo estivesse tentando imitar seu tom. O grupo ficou em silêncio, cada um tentando processar o que havia acabado de ouvir. Pedro se levantou, tentando parecer corajoso, e gritou para o vazio: "Quem está aí?" A resposta veio quase imediatamente. Sua própria voz repetiu a frase, mas com um atraso e um tom estranho, como se as palavras fossem puxadas por uma boca que nunca aprendeu a falar. O grupo se reuniu mais próximo da fogueira, seus olhares fixos na escuridão ao redor. O som do eco parecia vir de todas as direções, envolvendo-os. A floresta, que antes parecia convidativa, agora se tornava opressiva. Júlia sugeriu que todos entrassem nas barracas e tentassem dormir, mas Pedro insistiu que precisavam descobrir o que estava acontecendo. "Isso é só um fenômeno acústico", ele disse, tentando soar confiante. "A floresta amplifica os sons. Não tem nada aqui." Mesmo hesitantes, seguiram Pedro. Com lanternas em mãos, caminharam em direção ao som, que parecia os chamar, ficando mais alto a cada passo. Depois de alguns minutos, chegaram a uma clareira diferente. O chão estava marcado com símbolos estranhos, traçados na terra como se alguém tivesse arranhado o solo com unhas afiadas. No centro da clareira, havia um grande círculo vazio, cercado por pedras dispostas em um padrão que nenhum deles reconhecia. Pedro, tomado pela curiosidade, ajoelhou-se para tocar o solo dentro do círculo. Júlia tentou impedi-lo, mas foi tarde demais. Assim que seus dedos tocaram a terra, o vento parou. O som da floresta desapareceu. Era como se o mundo tivesse congelado. Os amigos ficaram paralisados, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Então, uma voz que não pertencia a nenhum deles rompeu o silêncio. "Vocês não deveriam estar aqui." A voz era gutural, mas ao mesmo tempo carregava um tom familiar. Júlia gritou quando percebeu que era a mistura das vozes dos 4, como se alguém tivesse roubado pedaços de cada um para compor aquela frase. Eles correram, deixando para trás a clareira e os símbolos estranhos. O som do eco agora os seguia, suas próprias palavras jogadas de volta contra eles, mas de forma cada vez mais distorcida. Quando finalmente chegaram ao acampamento, tudo estava revirado. As barracas estavam rasgadas, e seus pertences espalhados pelo chão. No meio do caos, um detalhe aterrorizante: no lugar onde antes estava a fogueira, havia um círculo de pedras idêntico ao da clareira. Sem perder mais tempo,
correram para o carro. Mas ao entrarem e darem partida, Carol gritou. No banco de trás, visível apenas pelo espelho retrovisor, havia uma figura. Era alta, com traços indistintos, mas sua presença era avassaladora. Antes que alguém pudesse reagir, a figura desapareceu. O grupo conseguiu sair da floresta, mas a experiência os marcou para sempre. Um a um, começaram a relatar eventos estranhos em suas casas, ecos de suas vozes vindo de cômodos vazios, figuras espreitando nas sombras. Meses depois, cada um deles desapareceu misteriosamente. Dizem que a floresta ainda ecoa as vozes de quem entra lá, como um aviso para nunca se aventurar onde não é bem-vindo. Era um dia comum quando Sofia decidiu visitar a casa de sua avó, uma construção antiga no interior, cheia de memórias de infância. Fazia meses que não a via, e a visita prometia ser uma pausa tranquila em meio à sua rotina agitada na cidade. Assim que chegou, a avó a recebeu calorosamente, com abraços apertados e um bolo recém-saído do forno. A casa tinha aquele cheiro de madeira velha misturado com o aroma de café, um ambiente aconchegante e nostálgico. Enquanto conversavam sobre o passado, Sofia mencionou que estava pensando em restaurar algumas fotos antigas para fazer um álbum digital da família. Isso trouxe à tona a ideia de vasculhar o sótão da casa, onde uma velha caixa com fotografias estava guardada. A avó hesitou por um momento, mas acabou concordando, embora parecesse um pouco desconfortável. O sótão era exatamente como Sofia se lembrava, cheio de poeira, móveis cobertos com lençóis brancos e uma luz fraca que entrava por uma pequena janela suja. No canto, encontrou a caixa que procurava. Dentro dela havia dezenas de fotos antigas. Sofia começou a examinar uma por uma, sorrindo ao ver imagens de sua mãe ainda criança, festas de família e momentos que pareciam de outra era. Mas então, ao virar uma das fotos, seu sorriso desapareceu. A imagem era dela mesma, parada em frente à casa da avó. Estava sorrindo, segurando um buquê de flores, como se alguém tivesse capturado o momento espontaneamente. Mas algo estava errado. Sofia não se lembrava daquela foto. Mais estranho ainda era o fato de que, no fundo da imagem, através da janela da sala, uma figura sombria a observava. Sofia levou a foto até a avó, que, ao vê-la, ficou pálida. Sem dizer uma palavra, a idosa tomou a fotografia e jogou-a no fogo da lareira. Sofia protestou, mas a avó foi firme. Você não devia ter encontrado isso, Sofia. Há coisas que é melhor deixar no passado. A partir daquele momento, o clima na casa mudou. A avó ficou mais introspectiva, e Sofia sentiu uma estranha opressão no ar, como se algo invisível estivesse os observando. Durante a noite, Sofia teve dificuldade para dormir. O crepitar da madeira da casa velha parecia mais alto do que nunca, e um frio incomum tomava conta do quarto. Por volta das 2 da manhã, ela acordou com um som vindo do corredor. Era um leve arrastar, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Sofia levantou-se, tentando não fazer barulho, e abriu a porta lentamente. O corredor estava vazio, mas o som parecia agora vir do sótão. Tomando coragem, pegou uma lanterna e subiu as escadas com cuidado. Ao abrir a porta do sótão, encontrou tudo como havia deixado, mas a caixa de fotos estava caída no chão, seu conteúdo espalhado. No meio das fotos, estava novamente aquela imagem que a avó havia queimado. Sofia congelou. Era impossível. Ela a viu ser consumida pelo fogo. Tremendo, pegou a foto para examiná-la novamente, e percebeu que algo havia mudado. A figura sombria que antes estava apenas na janela agora estava mais próxima, quase ao lado dela. Sofia desceu correndo do sótão e acordou a avó, insistindo em saber o que estava acontecendo. A mulher, relutante, contou uma história que Sofia jamais esqueceria. Décadas atrás, quando sua avó ainda era jovem, havia uma mulher na vizinhança conhecida por mexer com coisas que ninguém entendia. Diziam que ela podia falar com os mortos e que tinha um quarto cheio de objetos amaldiçoados. Um dia, após um desentendimento com a família de Sofia, a mulher jurou vingança. Ela desapareceu, mas deixou algo para trás, disse a avó. Uma maldição que parece estar ligada a esta casa. Por isso queimei a foto. Essas coisas nunca deveriam ser vistas. Sofia tentou racionalizar o que havia ouvido, mas algo dentro dela dizia que a avó estava dizendo a verdade. Durante o restante da noite, ela ficou acordada, os olhos fixos na janela, onde a silhueta da árvore do quintal parecia mais ameaçadora do que nunca. Na manhã seguinte,
Sofia decidiu que não podia ficar na casa. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, percebeu que algo estava errado. Sua mala, que havia deixado no canto do quarto, estava aberta, e no topo de suas roupas, lá estava novamente a foto. A figura agora estava completamente fora da casa, ao lado de Sofia, olhando diretamente para a câmera. Desesperada, ela confrontou a avó novamente, mas a idosa parecia resignada, como se já soubesse que não havia mais nada que pudesse ser feito. Sofia deixou a casa e voltou para a cidade, mas a foto a seguiu. Toda vez que tentava descartá-la, ela reaparecia em algum lugar. E não apenas isso, a figura continuava se movendo, sempre mais perto, sempre mais nítida. Com o passar dos dias, Sofia começou a notar outras coisas. Reflexos nos espelhos que desapareciam quando ela se virava. Sussurros em sua casa vazia. Uma sensação constante de ser observada. Uma noite, enquanto olhava as fotos no computador, notou algo assustador. Todas as imagens dela, de qualquer época ou lugar, agora tinham a mesma figura no fundo. Na última vez que alguém ouviu falar de Sofia, ela mencionou que ia voltar para a casa da avó. Disse que precisava resolver as coisas. Nunca mais foi vista. A casa foi encontrada vazia, e no lugar onde a fotografia sempre aparecia, havia apenas uma única foto nova. Nela, Sofia estava na janela, olhando para fora, com a figura sombria ao seu lado. Dizem que a casa agora está abandonada, mas à noite, algumas pessoas juram ver uma luz na janela e uma silhueta que observa aqueles que ousam chegar muito perto. Era tarde da noite quando Eduardo, um caminhoneiro experiente, começou mais uma de suas viagens pela longa e deserta estrada que conectava cidades pequenas no interior. Ele já estava acostumado com o silêncio opressor da madrugada, os poucos carros passando e a sensação de isolamento. Para ele, aquilo era quase terapêutico. Ligava o rádio, cantava algumas músicas e deixava os quilômetros passarem. Naquela noite, no entanto, algo parecia diferente. O ar estava mais frio do que o normal, e uma neblina densa começava a cobrir a estrada, dificultando a visão. Eduardo estava preparado para lidar com qualquer condição, mas algo naquela neblina o incomodava. Ela parecia viva, se movendo como se o cercasse deliberadamente. Tentando ignorar o desconforto, ele continuou dirigindo, concentrando-se nos faróis que iluminavam apenas alguns metros à frente. Depois de alguns minutos, ele avistou uma figura à beira da estrada, quase engolida pela neblina. Era um homem, parado com o braço estendido, pedindo carona. Eduardo raramente pegava caroneiros, especialmente à noite, mas algo na expressão do homem o fez hesitar. Parecia desesperado, quase implorando. Eduardo diminuiu a velocidade e parou o caminhão. O homem subiu na cabine sem dizer uma palavra. Tinha um rosto cansado, olhos fundos e uma aparência desalinhada, como alguém que havia caminhado por muito tempo sem descanso. Eduardo tentou quebrar o silêncio. Está indo para onde? O homem olhou para ele, mas não respondeu. Apenas apontou para frente, indicando que Eduardo deveria continuar. Aquilo o deixou desconfortável, mas decidiu não insistir. Talvez o homem estivesse apenas exausto. Eduardo ligou o rádio para aliviar a tensão, mas, para sua surpresa, o som estava distorcido. Ele ajustou o dial, mas todas as estações pareciam emitir apenas estática. Enquanto dirigia, Eduardo começou a notar coisas estranhas. O relógio no painel do caminhão havia parado. Eram sempre 3h03, independentemente de quanto tempo passasse. A estrada, que ele conhecia tão bem, parecia diferente, como se estivesse dirigindo em um lugar que nunca havia visto antes. As curvas, os postes de luz, nada estava onde deveria estar. A tensão aumentou quando Eduardo percebeu que, embora estivessem dirigindo há vários minutos, não haviam cruzado nenhum outro carro. Ele olhou para o caroneiro pelo canto do olho. O homem continuava em silêncio, olhando fixamente para a estrada, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. "Você está bem, amigo?" perguntou Eduardo, tentando soar amigável. O homem virou a cabeça lentamente, os olhos brilhando levemente na penumbra. Ele abriu a boca para falar, mas sua voz parecia vir de muito longe, como um eco atravessando um túnel. "Está quase na hora." Essas palavras fizeram Eduardo gelar. "Hora do quê?" perguntou, mas o caroneiro não respondeu. Em vez disso, olhou novamente para a estrada. Foi então que Eduardo notou algo à frente. No meio da neblina,
as luzes do caminhão começaram a iluminar uma placa de trânsito enferrujada. Quando passou por ela, conseguiu ler as palavras: "Bem-vindo à cidade de Fairville, evacuada em 1972. Eduardo sabia que Fairville era uma cidade fantasma, abandonada após uma série de desastres inexplicáveis que haviam acontecido há décadas. Ele sempre evitava passar por lá, mas não conseguia se lembrar de ter entrado na rota que levava àquela cidade. Era como se a estrada o tivesse levado para lá sozinha. "Não posso ir por aqui", disse Eduardo, tentando virar o caminhão. Mas o volante parecia travado, como se não respondesse aos seus movimentos. O caroneiro, ainda olhando para frente, finalmente falou novamente: "Você não tem escolha." Eduardo sentiu uma mistura de raiva e medo. Ele parou o caminhão bruscamente e se virou para confrontar o homem. "O que você quer? Quem é você?" Mas o banco do passageiro estava vazio. O homem havia desaparecido. Desesperado, Eduardo saiu do caminhão e olhou ao redor. A neblina agora estava mais densa do que nunca, e a estrada parecia infinita, sem começo ou fim. Quando voltou para a cabine, encontrou algo que não estava lá antes: um velho chapéu, surrado e coberto de poeira, no banco do passageiro. Eduardo decidiu continuar dirigindo. Não sabia mais o que fazer, mas parar parecia ainda mais perigoso. Enquanto avançava, começou a ver formas na neblina. Eram sombras de pessoas, imóveis, observando da beira da estrada. Algumas pareciam familiares, outras completamente desconhecidas, mas todas compartilhavam o mesmo olhar vazio, fixo em sua direção. Finalmente, a estrada terminou em um velho portão de ferro, parcialmente aberto. Eduardo desceu do caminhão e, hesitante, passou pelo portão. Do outro lado, encontrou uma praça abandonada, com prédios em ruínas cercando um chafariz seco. No centro da praça, estava o caroneiro, parado, esperando por ele. "Você me trouxe até aqui", disse Eduardo, sua voz carregada de medo e confusão. "O que quer de mim?" O homem levantou a mão e apontou para o céu. Eduardo olhou para cima e viu que as estrelas haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma escuridão absoluta, como se o próprio céu tivesse sido apagado. A voz do homem ecoou pela praça: "Bem-vindo de volta. Você nunca saiu." Antes que pudesse entender o que significava, Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo ao seu redor se dissolveu em escuridão, e ele acordou em seu caminhão, estacionado na beira da estrada, com a neblina se dissipando lentamente. Ele olhou para o relógio no painel. Eram 3h03. No banco do passageiro, ainda estava o velho chapéu. Eduardo nunca mais dirigiu à noite. Mas toda vez que olha para o chapéu, sente que não escapou completamente daquela noite. Algo o seguiu, e ele sabe que, um dia, terá que voltar para Fairville.